O Chris Jericho é um caso muito engraçado pessoalmente pra mim, né? Porque todo mundo me conhece como um cara que ama os heels da WWE, os heels do Pro Wrestling em geral. Então, consequentemente, eu era pra adorar o Chris Jericho, né? Que é um heel referência ao longo das décadas. E eu não consigo, né? Eu realmente tento me explicar por que eu não gosto do Chris Jericho, mas nunca fica muito convincente, né? E quando eu digo que eu não gosto dele, não significa que eu não ache que o Chris Jericho faça um bom papel. Eu acho que ele realmente faz ali. Vamos lá. O Chris Jericho, que talvez eu fosse gostar mesmo, eu acho que era o Chris Jericho da virada ali do século, né? E aí ele traz uma novidade para aqueles rios do momento, fazendo os rios ali serem cada vez mais fujões, terem uma comunicação boa. O problema depois foi as suas idas e vindas ali por causa da sua banda. E aí, quando eu vou conhecer o Chris Jericho, é num período que ele tava meio que diferente ali em 2008, né? Ele não tava ali como um dos principais destaques em relação aos outros rios que eu me conectei mais. Então, Randy Orton já gostei de primeira, o Edge demorou um pouquinho, gostei do Edge também, Triple H. O Chris Jericho não, aí ele dá outro sumiço, vai voltar lá depois pra rivalizar com o CM Punk. E eu, por gostar de muito do CM Punk, acabei ali não comprando muito o Chris Jericho na época. E depois ali, vocês devem saber o quanto o Chris Jericho jobou ali para nomes bem estranhos. Então eu parei de levar meio que a sério um cara que perde constantemente. E comecei a enxergar o Chris Jericho sempre como um cara que, beleza, ele vende bem a sua rivalidade, ele realmente promete muito, chega na hora ele perde, então isso tira um pouco da credibilidade desse tipo de vilão, sabe? Tipo, monta ali uma expectativa de que vai funcionar um grande plano mirabolante e no fim das contas nunca vai além. E aí, meio que eu não consegui me conectar com o Chris Jericho. Mas ok, ele tem uns visuais ali extravagantes, né? Uns visuais ali legais, jaquetinha e tal. Teve a época também que ele usava ali aquele cachecol. Eu não comprei muito com o Jericho da lista, achava uma bobeira muito sem graça, assim, pra mim, sabe? Eu entendo, você tem que meio que se deixar ficar leve, mas não era engraçado. Sinceramente, eu não achava engraçado. Ele deve ter tido uns 3 segmentos que eu achei engraçado, o resto achei que meio que forçou a barra ali no tom da brincadeira. E ele desempenhando o combate sempre foi muito bom. E aí, o problema justamente é que na WWE limitavam muito ele. E quando ele sai, luta no Japão e depois luta na All Elite, a gente vê o quão desperdiçado era o Chris Jericho lutando na WWE, cara. O Chris Jericho poderia estar mais vezes sendo discutido sobre ser um dos melhores da história se ele não fosse tão limitado como foi na WWE. Muita gente discute ali Shawn Michaels, tem gente que bota Bret Hart na disputa, Ric Flair, cada um usa seu critério. O Chris Jericho às vezes ele até entra, mas ninguém nunca cogita botar ele em primeiro ou segundo, né? É muito difícil. E eu acho que em partes disso foi porque a carreira dele ficou um pouco meio brecada ficando na WWE. Hoje ele com mais currículo a gente pode até falar mais dele, que veio com esse slogan aí de Best in the World, né? Que foi pego por muitos, inclusive. Você tem o CM Punk que ficou mais famoso com esse slogan, mas o Jericho, inclusive, rivaliza com ele, dizendo que ele era o Best in the World. Depois rivaliza com quem? Kenny Omega, dizendo que ele é o Best in the World e não o Kenny Omega. Maluquice também. Teve o Chris Jericho, teve o Bret Hart que falava que era, teve o Shawn Michaels que falava que era. Lá atrás, eu acho que o Ric Flair falou que era, né? Então, assim, é complicado porque todo mundo quer falar que é o melhor, né? O próprio Seth Rollins chegou a dizer que é o melhor. Eles gostam meio que desse sloganzinho aí e tentam um competir com o outro. E aí, muita gente fala, não, ó, pra ser sincero, original mesmo, Best in the World é o Chris Jericho. Foi ele que usou isso como gimmick pela primeira vez. O resto até falou-se que era, mas não usava como gimmick. Ele foi o primeiro a usar e depois o Punk teria copiado. Não sei, mas enfim, eu acho que o Chris Jericho ele é um baita heel, ele é um cara aí que ele faz ótimo o papel dele. Mas tem algumas coisas que não prende ele. Eu acho que ele é meio over às vezes. Tipo, over não no sentido de que ele ganha demais. Não. É over nas reações dele, sabe? Eu acho que ele usa muito bordão. Ele força muita barra pra que irrita. Às vezes não parece algo natural. A fanbase dele me afasta também. Porque é aquilo, fanbase, cara. Ela realmente pode te afastar de algum cara que é super talentoso. E eu acho que a do Chris Jericho às vezes faz um pouco disso. Eu sinto isso, assim, sabe? Tipo, gerigóide o caramba, velho. Pra que essa chatice toda? Mas é isso.
Reconheço todos os talentos ali, todas as qualidades do Chris Jericho. Só é alguém que realmente não consegui comprar.